Oi, gente, vamos então aqui, a terceira atividade do lab é o terceiro código, que é o print X, tá? Vou passar aqui rapidamente por ele. Então aqui a gente tem, de novo aqui, condição lógica, agora um pouco diferente, eu tenho uma thread A, deixa eu ver, depois eu vou ver quantos que eu crio, na verdade estou criando 3, mas tem threads B, que imprimem a sentença X, que imprime o valor de X é essa variável global, e tenho threads A que incrementam essa variável. Isso, eu vou criar 2 threads A e uma B, e as threads A o que elas fazem é incrementando o valor de X. A minha condição aqui é que B vai imprimir X uma única vez, B vai entrar, vai imprimir X e vai acabar. Mas ele só pode imprimir X se naquele momento X for múltiplo de 10, tá? Então, se ele chega e encontra X igual a 5, ele tem que se bloquear. E aí, ele tem que esperar ele ser desbloqueado por uma thread A, não, com a thread A. Sempre que a thread A incrementa o valor de X e ele fica divisível por 10, ela é o momento em que ela tem que sinalizar B, caso B já esteja bloqueado. Em algum momento, eles acabam esse incremento, se as threads A acabarem, todo o incremento terminarem, aqui eu fiz de tal forma que esse incremento vai acabar num número que é divisível por 10, então se B for executar apenas depois que as threads A já tiverem terminado, ela vai já encontrar um múltiplo de 10 e vai conseguir terminar. Se ela executar antes, ela pode encontrar um múltiplo, ela pode chegar e ler X igual a 10 e ela imprimir e vai embora, e pode chegar dela, como eu falei anteriormente, dela achar X não múltiplo de 10, e aí ela se bloqueia para ser desbloqueada a posteriori, tá? Então, uma outra lógica aqui, uma aplicação também bobinha aqui, mas é justamente para a gente ver uma outra situação de controle aqui condicional, tá? Então, continuo tendo uma variável de condição, um mutex, como está aqui. A thread A, então, o que ela faz? Ela pega o valor de count, eu estou definindo o valor de count igual a 20, e aí ela faz, então, 20 incrementos aqui na variável x. E como ela é global, está fazendo dentro da seção crítica, porque eu tenho outra thread A, vou executar com 2 threads A. E aí ela verifica também como B lê esse valor, né, para eu não estar fazendo uma alteração no momento e gerar inconsistência. Então, tem que fazer dentro da seção crítica. Como pode acontecer da thread B ter se bloqueado porque chegou um valor não divisível por 10, como eu falei com vocês, toda vez que o valor chega a ser divisível por 10, a thread A ela faz uma sinalização para essa variável de condição, podendo desbloquear a B, tá? Encerra a sessão crítica, faz alguma outra coisa aqui só para gastar tempo, tá? E aí ela volta para o loop até ela terminar o loop, quando ela terminar o loop, ela vai embora, tá? Se eu vou criar 2 threads As, então o meu contador pode chegar a 40. Então, como eu falei com vocês, se acontecer das threads As executarem completamente, B vai chegar com um valor que é múltiplo de 10 e vai terminar para não ter uma situação de deadlock. Se elas executarem e B executar no meio, então pode ser que B consiga executar direto, pode ser que B tenha que se bloquear. Então, B está aqui, B, então, justamente, ela tem que imprimir o valor de X, né, que é o que está aqui, a parte principal aqui. Só que ela só pode fazer isso se X for múltiplo de 10. Então, ela chega perguntando, X é múltiplo de 10? Né? Se X não for múltiplo de 10, ela não pode imprimir, ela se bloqueia naquela variável de condição, tá? Aí tem os logs aqui. Se ela chega, então, cai nesse bloqueio, quando ela for sinalizada, eu, de novo, tenho um while aqui, porque pode ser que entre o momento em que eu fui sinalizada, houve um novo incremento e A deixou de ser, o X deixou de ser múltiplo de 10 novamente, né? Então, ela tem que voltar a testar aqui a condição, até que ela consiga sair e imprimir o valor de X, que é múltiplo de 10, libera a sessão crítica e termina a execução, tá? A parte principal é sempre, cada uma eu fiz de um jeito diferente, né? Aqui estou criando os identificadores com malloc, mas tudo bem, isso aqui é irrelevante. Estou inicializando as variáveis de sincronização e criando 2 threads A, uma thread B. A main está esperando todo mundo terminar só para imprimir um fim, e aí está liberando o mutex e a variável de condição, tá bom? Então, eu vou executar. Na verdade, aqui eu já tinha até feito 2 execuções, então, desse programa printx, e aí a gente vê já 2 situações diferentes. A thread A começou, encontrou X igual a 10, sinalizou, mas não tinha B ainda,
encontrou x igual a 20, sinalizou, mas também não tinha B. Aqui, B começou, ele é a thread 3, a thread 1 só começou aqui depois, então a thread 2 fez todo o seu somatório para então começar B, e aí B encontrou, quando ele entrou, ele já encontrou x divisível por 10, múltiplo de 10, já imprimiu e foi embora, e a outra thread executou até o final e foi embora. Aqui B começou, encontrou x já de cara 0, que é múltiplo, divisível, já terminou, e aí as outras duas threads executaram, 10, 20, 30 e 40 foram os padrões encontrados e terminou, né? Vamos ver se a gente, aqui de novo, B começou, imprimiu A. Aqui, B começou, B e as duas threads As, e aí encontrou o padrão, B, então, se não chegou a dizer aqui que B bloqueou, não. Começou, encontrou o padrão, e aqui B conseguiu imprimir, com 10. E aí terminaram. Vamos ver se tem alguma execução. Aqui ele encontrou com 20, aqui encontrou um bloqueio, né? Teve um bloqueio. Então, A, B e A começaram, a thread A encontrou o padrão, a thread B começou, mas aí quando ela começou, o valor já era 13, ela se bloqueou. Aí chegou no 20, encontrou o padrão, sinalizou. A outra thread chegou no 30, encontrou o padrão, sinalizou. Chegou no 40, sinalizou, e só então a thread B foi executar. Só executou, mesmo com as sinalizações, ela só de fato voltou a executar e conseguiu já com x igual a 40. Né? Aqui imprimiu com 0, imprimiu com 40, depois que todas as outras já tinham executado, imprimiu com 20, queria aqui, ó, uma situação mais interessante aqui. Começaram as duas As, B começou só aqui, quando tentou imprimir X era 11, se bloqueou, aí B encontrou um padrão, A encontrou o padrão 20, B recebeu a sinalização, mas nesse momento, ó, quando ele voltou, X já era 28, não pôde imprimir, voltou a se bloquear, e aí a thread encontrou o padrão de novo, chegou a 40, recebeu a sinalização já quando x era 40. Então, eu tenho tudo funcionando aqui de acordo com o requisito da aplicação, podendo ter diferentes situações aqui de execução, dependendo da ordem que as threads executam, tá? Lá no roteiro eu faço uma perguntinha, essa eu vou deixar com vocês, que eu até já deixei a linha aqui pronta, comentada, se eu posso trocar essa linha do while pelo if aqui, tá? Deixo essa perguntinha para vocês responderem aqui. Na verdade, eu até digo já aqui que pode gerar resultados incorretos, porque eu deixo para vocês responderem com base no que a gente já falou anteriormente, tá? E experimentarem. Podem experimentar e ver as execuções que vão funcionar, ver as execuções que não vão funcionar, aquela história, né? E responderem aqui essa questão, se ficarem com dúvida, e entrem em contato com a professora, tá bom? E a última atividade do Lab, aí eu deixo com vocês, é uma atividade de implementação, tá? Atividade 4 usa exatamente, eu vou ter 4 threads, sendo que 2 têm que executar antes das outras 2, né? A ordem que as 2 primeiras executam é diferente, a ordem que as 2 últimas executam é diferente, mas eu tenho que manter essa relação das 2, de terem 2, thread 1, thread 2 executarem primeiro que o thread 3 e thread 4, tá? Então, basicamente, vocês vão usar tudo que a gente viu aqui nos exercícios, nas atividades anteriores, e aí construir essa solução, praticando aí o uso de variáveis de condição, ok? Encerro aqui, gente. Grande abraço para vocês.